Olá, pessoal, meus queridos alunos. Então, vamos lá. Dando continuidade à nossa aula de políticas públicas e legislação, não tem por que não falar de uma das maiores políticas públicas, eu não diria nem tamanho, mas importância para o ramo da educação, que é a LDB, que todo profissional da educação conhece, deveria conhecer, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Aqui no caso, eu vou fazer uma cronologia para nós podermos entender como que se chegou ao que temos hoje de LDB. Tudo bem? Fica observando direitinho, porque toda ou qualquer lei ela precisa de um passo a passo, ela não se dá da noite para o dia. E com a LDB não foi diferente. Bom, vamos lá. Pela primeira vez que se foi falado sobre uma educação nacional foi em 1934. Vocês podem observar aí no slide que, pela primeira vez, um capítulo exclusivo específico ao tema, determinando que a União elaborasse, olha só, e conseguisse aprovar um plano nacional e uma lei que tratasse, né, sobre as diretrizes da educação nacional. Depois disso, nós vamos ter um limbo aí de 1934 a 1945, onde tem novamente uma discussão e ela demora mais ou menos mais de 20 anos para poder ter um final feliz, digamos assim, no Congresso Nacional. Daí, vamos para 1961, década de 60, onde o texto foi promulgado. Na época, o presidente era o João Goulart, e ele colocou em voga lá, em vigência, a existência de conselhos estaduais e federais. Esses tinham empenho de tornar obrigatório o recurso do orçamento da União para municípios, para que investissem na área. Trocando em miúdos, esse presidente foi o que definiu que a União tinha que destinar determinada quantidade de verba para os municípios que investissem para os municípios investir na educação, certo? Daí vamos lá, de 64 a 85, a LDB foi novamente mudada. Aí ela foi mudada nos moldes da Constituição de 1967. Quem tiver curiosidade, pega lá a Constituição e dá uma olhada, tudo bem? Novamente nós vamos ter lá em 71, como vocês podem olhar aqui no slide, pelo presidente Emílio Médici, ou então Médici, que era bastante conhecido, que ele transformou os antigos ensinos primários e aquele ginasial no que era o primeiro grau e segundo grau. Aí ele fixou um ano letivo, que tinha um mínimo de 180 dias, o ensino supletivo no modo de educação à distância, EAD, olha só, EAD não é uma coisa de hoje em dia, não. Quem lembra daqueles cursos que eram por correspondência, que vinha em umas revistas? Aqueles cursos eram modalidade EAD também. E aí ele coloca a inclusão de mais 4 disciplinas obrigatórias, que educação moral e cívica, educação física, educação artística e programas de saúde. Quando a gente puxa essa educação moral e cívica, se você for fazer uma analogia desse período, nós percebemos que 60, 70, o Brasil estava ali naquele período de regime militar, tá bom? A norma ainda quebrou a exclusividade do dinheiro para as instituições públicas de ensino e permitiu uma substituição do ensino de segundo grau gratuito por sistemas de bolsa de restituição. Isso aqui é só uma breve cronologia para que nós possamos, de fato, entender como que a LDB veio sendo construída ao longo desses anos para o que chegamos hoje, né? Daí veio a redemocratização do Brasil. Olha só, pessoal, é por isso que é muito importante estudar história. Não só a história a contemporânea, a história antiga, a Idade Média, mas eu falo também a história nacional, a história do Brasil. Aí a gente vê aqui que a partir da redemocratização, algumas novas discussões começaram a surgir em cima das LDBs anteriores, né? Porque elas foram consideradas ultrapassadas, antigas. Olha o que o slide de vocês diz. Que elas foram consideradas obsoletas, olha só. E aí começa uma nova discussão sobre como mudar, como adaptar, até porque nós sabemos que o ser humano é mutável.
Daí, vem lá em 1966, o presidente nessa época era o FHC, Fernando Henrique Cardoso. E tem um texto, cria-se um novo texto, que o relator foi então Darcy Ribeiro. Tanto que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também é conhecida como Lei Darcy Ribeiro, pelo fato dele ter sido relator, e ele trouxe várias mudanças importantes, mudanças significativas que mudaram até outras leis. Ele se baseava no princípio do direito universal à educação, ele determinava que a carga horária mudasse, agora a carga horária mínima era de 200 dias letivos, aí vem o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e essa série de coisas que hoje nós já conhecemos. Bom, agora vamos entrar para saber de fato o que é LDB, tá bom? Como eu já disse, LDB é a sigla para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é considerada a mais importante ali, a lei que versa, que disciplina sobre a educação no Brasil. Como dito anteriormente, nós a conhecemos também como Lei Darcy Ribeiro, que é uma homenagem a ele, né? Ela foi aprovada no ano de 1996 e ela organiza totalmente, ou melhor, organiza todo o sistema educacional, o nosso sistema educacional brasileiro. Ela vai do infantil até o superior e ela assegura, dessa maneira, dessa forma, o nosso direito social à educação para todos os estudantes, tá bom? Então, é interessante a gente ler artigo por artigo e esmiuçando cada artigo, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui até os princípios, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui primeiro para o título 1. Vamos ver o que diz a lei. O título 1 ele vai falar da educação. Vamos prestar bem atenção aqui. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisas, olha só, e também nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Muito bem, vamos explicar bem aqui. Olha só, onde que começa o processo formativo de educação? Na vida familiar. A criança ela vai ter seu primeiro contato com a educação no seu processo formativo na vida familiar. Conseguinte, vai na convivência humana. Imagina só, uma criança, o primeiro contato dela vai ser ali na vida familiar, óbvio. Depois na convivência humana, na convivência com os parentes, com amigos, vizinhos. Aí tem trabalho e nas instituições de ensino e pesquisa, e nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Sim, e também nos movimentos culturais, né? Está aqui no texto da lei. Aí nós vamos ter ainda que essa lei ela vai disciplinar a educação escolar, que se desenvolve, prestem bem atenção, predominantemente. Para quem faz concurso, tem algumas bancas que cobram muito isso. Elas colocam esta lei disciplina a educação superior, que se desenvolve por meio de ensino em instituições próprias. Não, é predominantemente. Prestem atenção nessa palavra. Também diz que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. É aqui que eu puxo um parênteses, puxo a orelha de vocês, dou um tapinha para prestar bastante atenção nisso aqui. Eu chamo isso de tricotomia ou tríade da LDB, que é o quê? Que a nossa vida ela está pautada no trabalho, na sociedade e na educação. Olha aqui o que fala. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Só um instante enquanto passa uma moto ali. Bom, gente, voltando aqui, porque passou um abençoado numa moto ali. Aqui nós temos o que no título 2? Ele vai falar dos princípios e dos fins da educação nacional. Peço mais uma vez uma atenção aqui, porque ele fala o que no artigo 2º? A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para, no caso ficou faltando aqui no nosso slide, mas é para o trabalho e a vida em sociedade, tá bom? Então, só faltou aqui no slide essa parte que não apareceu aqui no vídeo,
Mas é isso, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o trabalho e a vida em sociedade. Mais uma vez aqui a tríade da LDB: trabalho, sociedade e educação. Tá ok? Agora, vamos passar aqui para os princípios. Primeiro, a gente começa a pensar o que são princípios, né? Como vocês estão vendo aqui, são 14 os princípios da LDB e nós vamos falar de um por um. Princípio é tudo aquilo que norteia alguma coisa. Imaginem só, você está num quarto totalmente escuro, você não consegue enxergar nada. Se você for caminhar naquele quarto, você vai tropeçar ou tocar em alguma coisa. A partir do momento que você tem uma lanterna e você ilumina, aquilo gera um feixe de luz e você vai conseguir ver o que está na sua frente. Desse mesmo modo, são os princípios. Os princípios, eles iluminam qual caminho devemos seguir. E, desse modo, a LDB também tem os seus. Não só a LDB tem os seus também, né? Mas a administração pública também tem os seus princípios. Mas o nosso enfoque aqui são as políticas públicas e os princípios da LDB. Que como princípio, o primeiro princípio que nós vamos ter é a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O que seria o acesso e a permanência na escola? O acesso é como que eu vou fazer com que essa criança chegue na escola. Imagina só uma criança que não consegue chegar até a escola por conta do trajeto ser um pouco mais longo e ela precisar de alguma locomoção. Exemplo dos ônibus escolares, esses ônibus lindos, amarelos que temos por aí, para levar as crianças. Isso é a garantia do acesso. Tudo bem, levei a criança para a escola, mas como que eu irei fazer com que ela permaneça na escola? Entenderam aqui? Eu não tenho que garantir só o acesso, eu tenho que garantir a permanência dela na escola. E essa permanência na escola não é só durante horas, é durante todo o processo de educação dela, tá bom? Nós percebemos que essa permanência na escola às vezes se dá pelo interesse do educando de ter alguma coisa para comer. Isso acontece demais. Mas também a permanência na escola se dá com material didático atualizado, questões lúdicas, para fazer com que a criança se sinta acolhida na escola. E eu não falo nem só a criança, mas o educando como um todo, né? Então, vamos aqui para o segundo princípio da nossa queridíssima LDB. Olha só. Ele diz que tem que ter liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Não só a criança, mas os professores também têm que ter essa liberdade. Vamos lá aqui. Terceiro princípio: o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Queridos professores, vamos lá para as nossas concepções pedagógicas. Eu tenho minha metodologia, o Tício vai ter a metodologia dele, o Melvio vai ter a metodologia dele. O importante é que essa metodologia seja a contento. Gestores escolares precisam entender que professores têm as suas próprias metodologias, né? Não vamos entrar tanto no mérito aqui, para não dar polêmica. Agora vamos lá ao quarto princípio, que é o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Óbvio, isso é para uma vida em sociedade, uma vida boa. Nós temos que ter respeito pela liberdade, devemos ser livres e também temos que ter um apreço à tolerância. Temos que ser tolerantes, até para uma coexistência benéfica. E aqui os 5, nós vamos ter a coexistência, na verdade. Coexistência seria a existência de uma e da outra juntas em harmonia, que é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Tranquilo. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Tranquilo. Por si só, o princípio já se explica. E esse aqui é lindo, que é a valorização do profissional da educação escolar. Será mesmo se todos os profissionais da educação escolar são valorizados? Imagina o contratado. Então, vamos lá. Como oitavo princípio aqui, nós vamos ter a gestão democrática do ensino público, na forma da lei, da legislação,
Aqui é uma outra lei, que ela é mais aplicada às universidades públicas, tá bom? Garantia de padrão de qualidade. Aqui nós temos o 9, o nono princípio. Garantia de padrão de qualidade. O que seria o padrão de qualidade? A escola tem mesas e cadeiras. Mas qual a situação dessa mesa e cadeira? Olha só, para vocês terem noção, só o fato de uma escola não ter uma cadeira para o canhoto já demonstra que ela não tem padrão de qualidade. E também ela não está atendendo às necessidades de acessibilidade, inclusão. Vocês já viram como que um canhoto escreve? Se ele não tiver com a cadeira adequada, se torna mais difícil para ele. Então, isso também é garantia de padrão de qualidade. Um bom quadro para o professor utilizar, uma climatização boa de acordo com o local ali, a temperatura da escola onde ela esteja, também. Isso é garantia de padrão de qualidade. Bom, 10 aqui, nós vamos ter a valorização de experiência extraescolar. O que seria isso? É valorar o que a criança vive fora, o que vive na comunidade que ela traz para dentro. Nós percebemos muito isso quando trata-se de educação quilombola, porque eles têm essa valorização da experiência extraescolar, o que eles vivem fora, que trazem, sabe? Aí vamos aqui, o 11º princípio, nós vamos ter novamente a tríade da LDB, que é a vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Vejam de novo a tríade da LDB. Vinculação entre educação, trabalho e vida e sociedade. Educação, trabalho e vida e sociedade. 12º princípio, consideração com as diversidades étnico-racial. Vamos ter logo outro. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E esse aqui nós vamos ver na terceira aula, que é o quê? Ao longo da vida. Desde pequenininho, vai indo até 17 anos. Mas ele não terminou com 17 anos o ensino médio. Aí nisso aí nós vamos ver outras modalidades de educação. Vamos ter aqui também respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos cegos e com deficiência auditiva. Tem uma lei específica também. E nós vamos ter aqui que a educação ela é um dever de quem? Do Estado. Mas eu vou terminar esse... Tudo bem, vamos lá, continuando. O título 3º, ele vai falar do direito à educação e do dever de educar, de quem que é. E vamos ficar por hoje até o artigo 4º, onde diz que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Nós terminamos essa aula aqui. Na terceira aula, falaremos do restante da LDB. Então, eu agradeço a todos até aqui e muito obrigada.